Bom dia, amados irmãos, a paz e a graça de Cristo para todos. Esse é mais um belo dia, né, que o Senhor fez para nessa manhã aqui meditarmos na sua palavra, né? Com isso eu peço para que os irmãos acompanhem a leitura no livro, a epístola, né, aos Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, autor e consumador da fé. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta manhã, Senhor. A tua palavra, ó Pai, ela foi lida neste momento, ó Pai. E o teu Espírito Santo, ó Pai, esse mesmo que inspirou o autor da carta, Senhor, aos Hebreus, ele possa, ó Pai, me usar como instrumento em tuas mãos, ó Pai. Esse mesmo Espírito Santo, ó Pai, ele nos traga iluminação, ó Pai, às nossas mentes, para que entendamos, ó Pai, o que o Senhor tem a falar conosco nessa manhã. Seja assim, ó Pai, que a tua igreja é reunida aqui e em toda a face da terra, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, em meio à nossa caminhada, né, aqui nesse mundo, não é raros os dias, né, que nós desanimamos, né? Não estou falando aqui nem no sentido de abandonarmos a fé, mas em meio às lutas, tribulações que nós passamos aqui, né, por diversas vezes, nós nos encontramos às vezes no fundo do vale, né? Nós subimos ao monte e às vezes nós descemos e nos encontramos, né, numa parte mais baixa, né? Isso é normal, isso acaba sendo inerente, né, a essa corrida, né, que nos é proposta. As dificuldades, elas virão. Nós já aprendemos aqui algumas vezes que nós não tenhamos dúvida que as dificuldades irão chegar. Elas irão chegar algum dia. Mas o interessante é que a Bíblia já nos prepara para isso, né? Então, em meio à luz da Escritura, né, olhando para a Sagrada Escritura, o que nós devemos fazer, né, nesses momentos, né, que nós talvez desanimamos. E essa mensagem, né, do autor aqui aos Hebreus é justamente uma mensagem de ânimo. É para aqueles irmãos eles pudessem se animar. Ele começa aqui, ele usa uma figura que é muito comum na Bíblia, né? Paulo usa também muitas figuras de esporte, né? A gente vai ver uma carta Apocalipse também na cidade de Esmirna, onde ele fala sobre a coroa da vitória, sobre essas coisas. Então, por diversas vezes nós vemos passagens assim na Bíblia. E aqui o que o autor está fazendo aqui como ilustração é justamente uma corrida, mas uma corrida longa. Não aquela corrida de tiro rápido, não aqueles 100 metros rasos, né? Que vai lá, usa um Bolt e baixa de 10 segundos. Mas aquela corrida mais longa, né? Aqui seria mais ou menos uma maratona, né? Que seria aquela corrida mais funda, né? Hoje já temos ultramaratonas, né? Tem corrida de 100 km e tal. Mas naquela época, talvez a mais longa das competições fosse a maratona. Então, em cima dessa ilustração, ele nos propõe que nós sejamos rápidos, né? Ele diz aqui, né, corramos, né, essa carreira que nos é proposta, né? Então, a primeira lição que nós temos que entender aqui é que essa carreira ela é imediata, ela é para já, ela é para agora. Nós não deixamos para fazer essa corrida no final das nossas vidas, né? Nós temos que nos preparar já a partir de agora. E ela é também proposta pelo próprio Deus, né? No jeito que ele coloca aqui, a gente chega a essa conclusão que essa corrida ela é proposta a nós por Deus. Então, quem é melhor para nos propor, né, uma corrida para que nós façamos, senão o Senhor Deus, né? Mas ele também não deixa aqueles irmãos desamparados, né? E fala como aqueles irmãos devem se preparar para aquela corrida, né? Todo maratonista, todo esportista, ele tem o seu treino, ele tem a sua preparação, né?
Então aqui nós vemos logo, né, que ele fala do seguinte, que nós devemos nos livrar de todo peso. E esse peso aqui, irmãos, não é o pecado propriamente dito, porque logo depois ele fala, e do pecado, né? Então ele fala de nos livrarmos do peso e do pecado. E o que seria esse peso, irmãos? Esse peso seria tudo aquilo que pode nos trazer e nos fazer pecar. Por exemplo, assistir televisão em si não é pecado, mas a depender do que você está assistindo, a depender de quanto tempo você assiste, né, e negligencia a palavra do Senhor e negligencia outras coisas, a assistir televisão é esse peso, né? Comer em si não é pecado, mas dependendo do que você come, onde come, com quem come e quanto você come, aí sim é o pecado. Então esse peso é justamente aquelas coisas que podem, né, nos atrapalhar nessa corrida. Nenhum maratonista vai correr com uma bolsa de 5 quilos nas costas, né? Pelo menos eu não vi ainda. Então assim, hoje é bem comum nós vermos, né, esses atletas de elite, eles se livrando do máximo possível de peso. As roupas são cada vez mais leves, né? Nadadores, né, inclusive raspam os pelos, né, para diminuir o atrito ali com a água. Então, pensando nessa imagem, né, pensando nessa figura, nós devemos fazer da mesma forma. Nós temos que analisar o que é peso em nossas vidas, aquilo que nos está nos atrapalhando, né, a correr essa carreira e nos livrar dela. Isso pode ser qualquer coisa. Os irmãos têm que ter sabedoria e meditar e chegar a isso. Isso pode ser uma amizade que nos atrapalha, que ao invés de lhe incentivar a vir para a igreja no domingo de manhã, vai chamar você para ir surfar domingo pela manhã, né? Ou ir à praia. Isso pode ser um namoro fora da comunidade, né? Alguém de fora, né? E vai estar sempre ali, você sempre vai estar ali duelando, né? Se vai à igreja ou se vai ficar com seu namorado em um outro evento. Então essas coisas são pesos, né? E nós temos que nos livrar deles. A segunda coisa em si é o pecado, né? Que firmemente se apega a nós, né? Que tenazmente nos apega, né? Então, o pecado, né? Nós temos que também, é também um peso e nós temos que deixá-lo para trás, né? Então, a partir do momento que os irmãos aceitam correr essa caminhada, né? A correr essa carreira que está proposta, os irmãos também têm que se livrar daquilo que está lhe fazendo mal, né? Aquelas coisas que os irmãos sabem que é pecado, mas que tem ali dificuldade de abandonar. Isso também tem que ser deixado para trás, né? A gente tem que deixar ali, talvez, né, coisas que nós fazíamos, né, antes de estar na igreja, e nós temos que mudar, né? Eu posso dar aqui diversos exemplos, né? Mas lugares que nós frequentávamos, que nós devemos parar de frequentar, né? Como na nossa boca, o que nós falávamos, né? Sejam palavras torpes, ou sejam coisas que não edificam, ou sejam fofocas ou mentiras, nós temos que deixar de fazer. Então os irmãos também têm que ter essa sabedoria para discernir aquilo que é peso e aquilo que é pecado, e ambos, né, mesmo não sabendo discernir o que é o peso e o que é o pecado, na dúvida abandonam os dois. Eles dois têm que ser abandonados. Eles nos impedem, né, de chegar à linha de chegada, né, a fita ali, romper aquela passagem, né? Eles nos atrapalham, né? E lendo essa passagem, né, eu me deparei com um exemplo que eu li, é o seguinte, né? Havia um homem, né, e ele carregava em uma mão uma pedra, em outra mão um tijolo, nas costas ele carregava ali um saco de areia, no seu peito ele tinha pendurado ali alguns galhos de vinhas, na cabeça ele ainda equilibrava uma abóbora, e ele ao longo do seu caminho, ao longo da sua caminhada, passando ali por alguém, o homem ele pergunta, né, por que você está carregando essa pedra tão pesada na sua mão direita? Aí ele se dá conta e diz, não, realmente, não preciso dela. E a joga fora, então ele já começa a andar um pouco melhor. Chegando na frente, alguém pergunta, para que você está equilibrando essa abóbora tão pesada na sua cabeça? E ele diz, realmente, eu não preciso dela. E ele sacode e passa a andar um pouco melhor. E assim com todos aqueles pesos que ele vinha carregando, né, irmão? Então, o problema dele em si não era a pedra, não era o tijolo, mas é porque ele não tinha a consciência de que ele não precisava daquilo. Essa falta de consciência o atrapalhava na sua caminhada. Então, a partir do momento que ele percebeu que ele não precisava de nada daquilo, ele conseguiu andar mais fácil. E que a gente é assim, irmãos. Esse é um problema de muitas pessoas, né? Nós estamos carregando várias cargas que nós não precisamos e sequer percebemos. Então, nós temos que ter sabedoria para fazer essa avaliação, né? Seja do que é peso, do que é pecado, do que é aquele que a gente está carregando e que não precisa, que tem nos atrapalhado nessa carreira. Então, irmãos, a preparação seria
basicamente essa, né? Esse texto ele é muito rico, tem várias verdades bíblicas que nós podemos tirar daqui, mas o tempo é curto, então nós seguimos pelo seguinte. Então ele também não desampara aqueles irmãos da seguinte forma, né? E depois que eu estou preparado, vou iniciar essa minha carreira, né? Como eu não desistir, como eu não chegar lá no quilômetro 20, ou até antes, chegar ali no quilômetro 5, no quilômetro 10 e não parar, né? E simplesmente morrer no caminho, né? Como o pessoal fala, né? Então ele vai dar aqui meios para que nós realmente possamos alcançar a linha de chegada. Porque, irmãos, nessa preparação toda, ela é necessária, porque aqueles que têm a oportunidade aqui, que já fizeram alguma corrida, os primeiros metros, o primeiro quilômetro é sempre mais difícil. Você sair do estado parado e se colocar a correr é sempre mais difícil. Você sair do momento de inércia, né? A inércia ela nos proporciona ficar parado, é sempre sair dessa inércia, ela é o mais difícil. É claro que no caminho nós também teremos obstáculos. Aqui o pior não era só uma maratona, certamente ali seria uma maratona com obstáculos, né? Os irmãos teriam que pular aqueles obstáculos, né? Passar por eles. Mas assim, depois que nós passamos o primeiro quilômetro, as coisas ficam mais fáceis, né? E aqui ele vai justamente falar isso com aqueles irmãos, aqueles irmãos, os hebreus, né? Então, se nós percebemos aqui no verso 2, ele fala o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Esse é um dos meios para os quais um dos meios com o qual que a gente pode usar para não desistir no caminho. Não é pensando, irmão, que nós vamos ser estimulados por torcida aqui nesse mundo, né? Por pessoas, por amigos, ou por pastores, ou por presbíteros. Não é pensando em um prêmio que é passageiro, né? Não pensando aqui no reconhecimento de nós mesmos, não é para ser reconhecido pelos homens, né? Às vezes nós fazemos isso para ser reconhecido por pessoas. Mas o estímulo, irmão, nessa corrida é a pessoa de Jesus Cristo. Se nós fitarmos o nosso olhar em Jesus, fica mais fácil. Os obstáculos virão, e se nós não olharmos para o obstáculo, mas se nós mantermos o olhar em Cristo, de forma mais fácil nós passaremos pelas tribulações. Então, um primeiro meio, né, um primeiro método, né, que a gente pode usar para não desistir da nossa corrida é justamente esse: olharmos sempre para a pessoa de Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A palavra fala bem claro aqui, esse texto fala isso. Ele é o princípio e o fim. É Ele que abriu as portas, irmão. Ele que nos deu a nossa fé. É dele o querer e o realizar. Então, o Senhor Jesus, Ele venceu o mundo. Então, é por Ele que nós podemos também vencer essa corrida tão difícil aqui. Então, se os irmãos perceberem isso, né, que não é por nossas forças, não é os obstáculos que podem nos segurar, não é coisa alguma desse mundo, mas se nós estivermos com os olhos fitos, né, na pessoa de Jesus, se nós estivermos fixos, né, o nosso olhar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, vai ficar mais fácil. Ele continua: Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, com a humilhação, irmãos. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Então Jesus, ele se fez homem, ele veio ao mundo, ele se humilhou, ele deixou a sua glória nos céus. E ele sofreu, irmãos, por mim e por você. Mas ele não desistiu. A Bíblia nos fala, né, que ali perto da sua crucificação ele ora ao Pai e diz: Senhor, se for possível, né, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, né? Então, o Senhor Jesus, ele passou por essa corrida aqui nesse mundo. E é nisso que nós entramos aqui no segundo ponto, né? No segundo meio de continuarmos perseverantes nessa caminhada, né, nessa corrida, né? Que diz assim no verso 3: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, o Senhor Jesus, ele tem que ser o nosso ídolo, né? Quando nós praticamos algum esporte, talvez a gente se inspire em alguém. E aqui nessa caminhada, nessa corrida da fé, aqui pensando na glória eterna, o nosso ídolo, o nosso exemplo, a nossa inspiração, tudo é Cristo, irmãos. Tudo é Cristo. Nós não precisamos de nada, senão de Jesus. Então, seguindo o exemplo de Jesus, né, quem mais sofreu, irmão, senão Ele? Sem ter pecado algum, morreu por mim e por você. Foi humilhado, sofreu uma morte de cruz. Então, quando nós pensamos assim, né, quando nós usamos o Senhor Jesus como exemplo, eu não sei qual é o problema que você pode ter que é maior do que o sofrimento que Ele passou. Sinceramente, não sei. Então, se nós entendemos isso, né, que o próprio Jesus, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso ídolo, Ele é aquele que já fez essa corrida e Ele venceu.
e nós temos ele como exemplo, vai ficar mais fácil, irmão, porque os nossos problemas vão ser, com certeza, fichinha. E para ilustrar isso também, à luz da palavra aqui, eu queria ler com os irmãos, né, Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, e a gente vai ter claramente essa mensagem aqui. Eu vou ler aqui, os irmãos puderem acompanhar. Diz o seguinte: é o exemplo de Cristo na humilhação. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui está bem claro, irmãos, a luta, né? A caminhada do Senhor Jesus aqui. E esse deve ser o nosso exemplo, né? E o Pai o exaltou, né? Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E assim Jesus também nos promete, né? Ele nos promete que se nós corrermos essa maratona aqui nesse mundo, né? Passarmos por esses obstáculos e chegarmos, né? Até o final, né? Rompermos ali a fita, nós também seremos, ó, irmãos, presenteados, né? Nós ganharemos a glória eterna, né? Nós viveremos para sempre na presença desse Jesus. Então, irmãos, o exemplo de Cristo nos torna mais fácil alcançar essa vitória. Então, faça de Cristo o seu exemplo de oração. Ele louvou ao Senhor Jesus, né, a Deus Pai, né, vê que ele é obediente a Deus, né, faça de Jesus também o seu exemplo de obediência, de força para resistir às tentações, né, tenha em Jesus esse modelo de força, ele resistiu a todas as tentações, e também de vitória. Como eu disse, ele venceu ao mundo. E para finalizar, irmãos, a concluir aqui, que diante desses obstáculos, né, que nós enfrentamos aqui nessa terra, né, e como eu disse, eles virão. Para alguns os obstáculos são um pouco mais baixos, né, outros ali têm um obstáculo um tanto quanto mais alto, né, a ser transposto, mas não importa o tamanho do obstáculo, irmãos, se nós estivermos olhando para Cristo, se nós estivermos inspirados na pessoa de Cristo, e não colocarmos ali o obstáculo, né, darmos poder ao obstáculo, nós vamos conseguir passar por eles. Então não tenha medo dessa carreira, né? O Senhor, o próprio Deus, ele nos propõe, né, que nós corramos, né, essa carreira de forma perseverante. Então não tenha medo dos sofrimentos, né? Não coloque as suas forças em coisas que vocês estão passando na autopiedade, né? Porque isso, porque daquilo, porque eu, porque não fulano. Então não coloque os seus pensamentos nisso, coloque sempre em Jesus, né? E enfim, no final da vida, no final dessa vida aqui, desculpe, irmão, quando chegarmos, né, quando cruzarmos ali a linha de chegada, né, o próprio Deus, o próprio Jesus estará nos esperando com a coroa da vitória. Não é aquela coroa que nós ganharemos aqui nesse mundo, né? Naquela época, né? Não sei se os irmãos já perceberam nas maratonas, alguns botam aquela coroa de flores, né, de folha, alguma coisa do tipo. Naquela época que foi escrita essa carta era assim também, só que essa coroa era corruptível, né? Ela se acabava, ela logo passava. E a coroa que o Senhor nos promete é da vida eterna. Ele prometeu isso aos irmãos em Esmirna e Ele nos promete também a nós no dia de hoje. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor mesmo conservou por tantos anos, ó Pai, para que chegasse até a nós no dia de hoje, para que nós, ó Pai, pudéssemos ler essa mensagem de ânimo, ó Pai, porque em meio ao sofrimento, em meio às tribulações, nós temos certeza, ó Pai, que se estamos firmados, ó Pai, contigo, o Senhor que é o autor, o consumador da nossa fé, nada pode nos deter, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a completar, Senhor, essa carreira, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a chegar à linha de chegada, ó Pai, porque por nós mesmos, ó Pai, nós desistiríamos, ó Pai. Por nós mesmos, nós sairíamos da corrida, Senhor, procuraríamos ali um atalho, um caminho mais fácil, mas mediante a fé em Ti, Pai, mediante as Tuas forças, Pai, o Teu Espírito Santo que habita em nós temos certeza que chegaremos, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, por nos dar essa certeza. É no Teu nome, ó Pai, que oro. Amém.